Olá, bem-vindos a mais um talk show. Antes, como sempre, antes de apresentar o meu convidado, eu vou falar deste carinha que está aparecendo aqui atrás, que são as obras do Paulo Coruja. Ele é ilustrador aqui de São Paulo, formado pela Belas Artes e atua na área de design e desenho animado desde 1995. Os desenhos que vocês estão vendo, as ilustrações, a técnica utilizada é desenho a lápis e arte final digital. Contatos com ele, phcoruja@hotmail.com ou no Facebook Coruja Studio com S. E o site dele ele está construindo, corujaestudio.com. Vai ficar lindão, porque o anterior era maravilhoso. Aliás, o logo que vocês veem do talk show aqui foi criado por ele. Essa boquinha saindo as coisinhas aí referentes à cultura, à música, à artes e tal. Ele que criou para mim já há quase 5 anos. Coruja, parabéns pelo trabalho e vamos começar o talk show, né? Que a gente não está aqui para brincar. Eu estou aqui hoje, o meu entrevistado, o meu convidado é o Roberto Mangraviti. Acertei o nome, Roberto? Acertou. Ah, ufa! É o Roberto Mangraviti. Ele é economista, consultor de sustentabilidade, palestrante, organiza evento, é um colega aqui da Flix TV, que ele tem um programa aqui que é o Sustentabilidade, que é a cada 15 dias, né? De sexta-feira às 15 horas da tarde. Isso. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao talk show. Estou em casa, estou contente mais uma vez por estar aqui. E o talk show é isso, é um bate-papo, mas eu vou te colocar na parede. Pode colocar. Não, vamos lá, generosidade de colegas, não vou fazer isso. A gente combinou algumas coisas lá fora, lembra disso? Então, bom, vamos com calma. Vamos lá. Roberto, sustentabilidade. É algo que é muito falado, ou surgiu, explodiu, na verdade, no começo dos anos 2000, né? O que vem a ser sustentabilidade? Bem, na verdade, ele explodiu em forma de mídia, digamos assim, né? Na virada do século. Mas é um conceito que vem desde os anos 80, através da representante na ONU, que era ex-primeiro-ministro da Noruega, a Gro Brundtland, que ela usou pela primeira vez a expressão do crescimento sustentável. Né? Só que o crescimento sustentável, que significa preservar o aspecto ambiental com resultado econômico e aspectos sociais, por um equívoco, focou-se muito no aspecto ambiental. E quando ela criou essa expressão, começaram a entender que era necessário, como proteger o mico-leão dourado, os mares, tal, os ecossistemas. Os ecossistemas, tal. Beleza, né? Mas a essência disto, na verdade, é o aspecto econômico. Sim. Quer dizer, é como produzir de uma forma consumindo menos e fazendo mais. Né? E aí o Andrew Savitz, no início dos anos 2000, dos anos 2000, na virada do século, ele criou o livro Triple Bottom Line, deixando isso mais claramente, mais transparente para todos. A gente vê muito, hoje, pelo menos no Brasil, muitas coisas voltadas para reciclagem de materiais, né? E se usando o conceito de sustentabilidade. Sim. Mas não é só isso, né? Não é. Você falou de preservar o ecossistema, o meio ambiente. A preservação do meio ambiente, por exemplo, São Paulo era a terra da garoa, Sim. Não é mais. A gente teve mudanças climáticas aí, né? A gente fala, por exemplo, de aquecimento global, nós estávamos conversando antes. Isso. O aquecimento global derrete as calotas polares, o mar vai subir em determinado lugar, mas vai se afastar em outro, né? Sobe 5 metros de um lado, afasta do outro. E aí você citou uma coisa muito interessante, você afeta o meio ambiente e você vai ter um impacto econômico, o impacto social, o impacto na saúde, o impacto econômico por conta disso tudo. Ou seja, preservar o meio ambiente é um dos passos, mas talvez seja o mais importante. Sabe, eu acho assim, né, Célia, quando a gente pensa em tomar uma atitude na vida,
como um todo, a gente não pode desprezar alguns aspectos que, isoladamente, podem parecer que são menos importantes. Né? A gente avalia as pessoas, especialmente os políticos, pelo conjunto da obra. Eu não posso pegar uma atitude aqui ou acolá e focar só naquilo. Atenção, brasileiros, temos eleições esse ano, é pelo conjunto da obra, né? Não é só pelo, entendeu? Lembrem quem vocês votaram lá atrás, né? Isso é só um alerta para o meu povo. Então, o que acontece? Nos bancos da escola de economia, desde o início, desde Adam Smith, lá, né, 1700 e não sei quanto, a gente sabe que recurso é algo limitado. Quando eu faço mais em algum lugar, eu estou fazendo menos em outro. Então, o grande lance agora é como criar este equilíbrio, colocando, sem dúvida, a questão ambiental, mas a questão econômica e a questão social. Quer dizer, como que a responsabilidade social impacta também nos negócios. Quer dizer, eu não posso ter dentro do meu grupo de trabalho pessoas que estejam vivendo abaixo da condição adequada. Quer dizer, eu não posso me contentar em ter dentro da minha equipe de trabalho pessoas que estejam passando por problemas, inclusive no campo pessoal ou familiar. Quer dizer, o cidadão está na Terra para ser feliz. Eu acho que a sustentabilidade, aí nesse ponto, né, a gente tem a coisa holística, de ver o ser como um todo. Exatamente. Né? E não há mais só a preocupação com o lado econômico, de impacto econômico específico. Macro, vamos colocar na macroeconomia. Né? Você tem o impacto individual. Sim. Né? Inclusive, só desculpe me interrompê-la, o Peter Drucker, ele tem uma frase muito interessante. Papa da administração. Perdão, foi o Philip Kotler que falou isso, mas que também então não mudou muito. Né? Ele diz o seguinte, que antes as empresas, especialmente na virada do século, o foco estava muito no consumidor. Né? Sim. Então a gente pensava no consumidor como um ser que não era um ser humano, era um cara. O consumidor. Era o consumidor. O consumidor. Esse consumidor, ele fala, é um ser humano. E ele fala que tem alma e que tem espírito. Então, o que acontece? Ele ele sugere no livro Marketing 3.0 que as empresas o enxerguem como um ser espiritual. As empresas necessitarão, daqui por diante, focar os seus negócios com uma visão espiritual. Isso é muito forte, isto. Né? Quando a gente tem aí um ateísmo forte também, né? No mundo inteiro. Exatamente. A gente está tendo os dois extremos. Os dois extremos. Né? Né? Você não acha que às vezes as empresas acabam focando na coisa da sustentabilidade mais por uma questão midiática? Ah, sim, lógico. Eu sou uma empresa sustentável. A gente sabe que, por exemplo, fabricantes de celulose de papel, eles, por obrigação, tem que replantar, né? Então eles utilizam a madeira e tem que replantar, fazer o reflorestamento. E aí, isso é por obrigação. Aí o que acontece? Eu faço a minha obrigação e vou para a mídia. Porque nós reflorestamos tal área, porque nós plantamos mais de 5 milhões de árvores. Gente, você está fazendo sua obrigação. Eu concordo com você. Não é uma forma de... No caso da celulose, nós temos que destacar o seguinte. Isso é só um exemplo. Não, sim. Nós temos que destacar o seguinte. Por exemplo, há mais de 100 anos, a Faber-Castell se instalou no Brasil, proveniente da Alemanha. Né? E ela, na Alemanha, ela acabou com a Floresta Negra. Né? Ao se instalar no Brasil, há mais de 100 anos, a primeira atitude da Faber-Castell foi comprar terras para plantar árvore. Quando, naquele momento, não se destacava, não se divulgava em mídia nenhuma, até nem existia mídia de uma certa forma. Não havia essa preocupação. Essa preocupação. Então, quando se está se destacando alguma coisa, às vezes até uma necessidade do momento econômico, né? A questão é quando você está destacando aquilo que você não está fazendo ou que você está fazendo meio assim, meia boca. Né? Então, do momento em que eu esteja destacando aquilo de bom que estou fazendo, ora, se isso for trazer algum benefício para aculturar outras empresas ou esclarecer ao consumidor
ou fazê-lo escolher na gôndola aquele produto que é mais adequado, eu ainda acho isto como válido, né? O grande problema é o greenwashing, como a gente chama, que é pintar a empresa de verde por fora para parecer que é bonitinha e não é nada disso. E dentro não tem nem o equipamento de proteção individual, exatamente, né? O EPI, a coisa. Exatamente. Mas acho que tem muita empresa fazendo isso, não tem não? Tem, mas assim, a grande expectativa... O consumidor percebe? Então, aí que está o grande lance, ele já se apercebe, né? Então nós temos, assim, algumas pesquisas que não são tão claras ainda, mas basicamente os números são assim. Nós temos, vamos dizer, 25% de consumidores antenados que estão numa ponta e 25% que não estão nem aí. Tá? E em cima do muro temos 50%. 50% que tanto faz. Não é tanto faz, eles estão olhando, mas não estão ainda... não estão tão afeitos a esse tipo de informação. Ora, a natureza não anda para trás, esses caras andarão para frente. Ou eles ficarão estabelecidos nesse patamar em cima do muro, ou eles vão ter que se definir por um... que será pela frente. Ou serão substituídos pela morte natural, sim, por um novo grupo de consumidores, decidir, mais jovem, que entrará aonde? Lá na rabeira? Não, vai entrar na ponta. Eu não teria tanta certeza assim. Não, vai numa escola, vê o que uma criança está fazendo na escola hoje. Ela fala, pai, hoje é o dia da coleta seletiva. Não está assim. Eu já organizei algumas pequenas ações. O Brasil tem jeito. Não, o mundo tem jeito. O mundo tem jeito. Eu já organizei algumas pequenas ações de caráter voluntário, e quando a gente cria esse caráter voluntário e há grupo de crianças envolvidas, elas são as primeiras a dar o exemplo. E elas levam esse exemplo para casa e cobram dos pais também, né? Uma coisa que tem aqui em São Paulo, não sei se tem em todos os bairros, mas, por exemplo, no meu bairro, a gente, especificamente a minha casa, a gente faz coleta seletiva há uns 25 anos, por aí. Sim. Tinha uma vizinha que ela pedia pra gente, tinha os catadores que passavam na rua. Sim. Então ela juntava na casa dela papelão, ela separava papelão, quando vidro, PET, quando não se falava disso. Então a gente já fazia isso, né? De separar e entregava para ela, falava, olha, ela falou, legal, ele vai passar aqui no fim de semana. Ela separava tudo, o catador passava lá, ela entregava para ele, né? E assim, não sei porquê, ela viu o catador... Ela era de origem europeia? Sabe que eu acho que sim, talvez, mas não direto. Não, mas é essa a questão, mas eu também, eu sou filho de... E hoje tem os caminhões de coleta seletiva que muita gente não sabe. Sim. Na minha rua passava de sábado, agora eles estão passando de quinta para sexta, mudaram o horário, mas a gente junta durante a semana, meu pai separa em saquinhos. Então, isso daqui é plástico, isso é papel, isso é alumínio, isso é vidro, papelão. Põe lá na frente nas sacolinhas e eles já... É caminhão de lixo, normal, de coleta seletiva. Isso é ínfimo no Brasil. Pois é, mas tem muita gente que é assim, mas pra que eu vou separar? Eu vou ter que pôr uma caixa dentro de casa que eu vou separar. Gente, não custa nada você lavar o potinho de margarina e jogar ali dentro. Mas o problema é assim... eu acho que, primeiro, que os órgãos públicos não estão esclarecendo direito as necessidades como cidadão que cada um deveria se comportar. Segundo, que o aspecto econômico, e esse é o grande lance, não está devidamente esclarecido. Uhum. Por exemplo, no Brasil, nem 2% de todo o resíduo, nem 2% é reciclado. Países europeus, como a Alemanha, é na média de 40%. Então eles estão desenvolvendo processos novos, né? E os antigos, né? Como utilização de gás metano para energia elétrica decorrente do lixo úmido, né? Está tocando algumas cidades em termos de energia elétrica. E o Brasil... São energias alternativas, Alternativas. Né? O Brasil terá a política de resíduos sólidos agora implantada em agosto de 2014. Ninguém fez nada. Será necessário que as empresas respondam em 20% de toda a cadeia de papel, papelão, tal, de tudo aquilo, do comércio, terá que voltar para o início do processo. Ninguém está fazendo nada. A gente teve duas coisas do aspecto econômico. Uma, a energia, os recursos que não são renováveis.
Então a gente tem hoje em São Paulo o problema da água, né? Que deixou-se de falar, porque está essa agitação de Copa, não sei o quê. Agora entrou inverno, não teremos chuvas, as chuvas só voltam em setembro, se voltarem, porque com as mudanças todas que a gente tem aí, né? Isso tem um impacto econômico altíssimo, né? Porque a gente tem aí São Paulo e as cidades da Grande São Paulo passando por um problema gravíssimo. E a gente teve também, há algum tempo atrás, as sacolinhas de mercado. A questão das sacolinhas que não... Essa discussão da sacolinha é ainda... Tentaram quebrar a perna da indústria, né? É muito complexa. Eu vou te dizer o seguinte, se nós pararmos para pensar como que surgiu o comportamento da utilização da sacolinha no supermercado, né, esta necessidade foi criada porque nos anos 80 a inflação era 80% ao mês. Ao mês. Fim dos anos 70, começo dos anos 80. Então a gente ia no supermercado e falava, a lata de óleo está barata aqui, né? Compra meia dúzia. Você não fazia consumos assim para meus 2, 3 dias subsequentes. Então se criou... Você fazia compra de mercado para 3 meses. Para alguns produtos. Eu lembro então, de uma época que algumas coisas em casa... Você sabe qual é o ticket médio hoje de consumo no supermercado? R$30. R$30 significa de agora, né? Meia dúzia de coisinha que você está comprando, né? Então a questão é, eu posso levar sacola? Puxa, a 30? Acho que sim. Então, se de um lado tem a imposição, porque na Alemanha, por exemplo, há 15 anos que a sacolinha está proibida. Mas aqui se usavam antes os sacos de papel, né? Ou de papel. Os sacos de papel. Tá? Mas os sacos de papel não têm a mesma resistência para uma lata de óleo que tem peso. A questão que se coloca é o seguinte, será que não poderia, por exemplo, quem já não teve ou viveu a experiência menos feliz de esquecer de colocar gasolina no tanque ou do automóvel, não está marcando e tem que ir até o posto, não tem aquele saco de combustível específico, sem fio dedo, sempre a carregar? Será que o saco de arroz não poderia, por exemplo, ser ter dessa forma? Será que não poderia ter latas de óleo, eu chamo siamesas, né? Quer dizer, e que estivessem de uma tal forma com uma tirinha para... O que nós estamos reclamando e clamando, né, é que se desenvolva uma visão diferente. Embalagens. Eu não tenho que falar, não pode ter sacolinha ou tem que ter. O fato é o seguinte, país mais desenvolvido não tem. Em países mais desenvolvidos, os produtos de origem reciclável, de origem reciclada, o papel reciclado, o plástico reciclado, eles são mais baratos ou são mais caros do que o normal? A diferença não é tão grande como é aqui. Porque né? se você for comprar, por exemplo, papel sulfite, um pacote de papel sulfite reciclado, é o triplo do pacote de papel sulfite comum. Né? É uma verdade, mas assim, como a gente não tem um investimento forte ainda nisto, né, eu não consigo ter ganho de escala. Certo? Então, é como se eu estivesse fazendo em pequenas quantidades, contribuindo para que o preço médio seja maior. Mas para usar um exemplo claro na indústria, por exemplo, da energia renovável, a Alemanha, até 2025, terá todas as usinas movidas atômicas desligadas. Todas. É mesmo. Sabe por quê? Assinaram um protocolo ano passado, né? Não foi? Todas. Sabe por quê? Porque ela vai utilizar vento, sol e lixo. Aí eu fico pensando, então... E num país do tamanho do Brasil, que tem um tamanho continental, por que a energia eólica não é utilizada, não é desenvolvida? É muito pouco utilizada. Este ano, a eólica vai fechar o ano, 2014, conseguir atingirá um patamar de fornecimento de energia elétrica equivalente a meia Itaipu, mais ou menos. Que já é um número razoável, né? Mas só que aí, assim, o Brasil tem uma possibilidade de ter 21 Itaipus através só do vento. Pois é, mas isso não é explorado. Porque necessita dar o primeiro passo. E a energia solar? É o mesmo caso, né? O ponto mais quente na Alemanha, tá?
e ele perde para São Joaquim, onde neva aqui no Brasil. Ele perde. Os absurdos deste país da piada pronta. A Petrobras terá que até 2020 gastar 400 bilhões de dólares. Olha, o PIB do Brasil é 3 trilhões. Então, assim, cerca de 15% terá que ser gasto, né? 3 trilhões de reais, não de dólares. O Brasil terá que gastar 400 bilhões de dólares até 2020, através da Petrobras, para extrair petróleo a 7 mil metros de profundidade, que é o pré-sal. Que é o pré-sal. Ou seja, até quando? 2020. 2020. 420 bilhões. A gente não investe a gente investe em energia solar por ano. E aí você que ficou aí protestando, reclamando, porque queria os royalties do pré-sal para a educação, se contentou com 5%, olha aí. 400 eu lembro que na época eu falei que os royalties, eles só vão ser pagos depois que começarem a extração, 2020, tá? Vocês foram enganados. E vocês não se tocaram. Nós temos que entender que a profundidade para aquela extração, e eu estou falando como leigo, porque eu não sou engenheiro, eu sou economista, mas assim, existem fatos, leigo no campo de extração de energia, de extração de petróleo. Mas assim, é a altura de um Himalaia, 7 mil metros. Não existe assim, uma experiência tão profunda no mundo que dê tranquilidade na relação custo-benefício, que isso seja uma escolha positiva. E aí você tem, mas por conta disso a Petrobras acabou se desenvolvendo muito também, né? Por causa de extração, sim. Nas bacias em alto mar, ela é pioneira nisso, e ela detém toda a tecnologia. Então, quer dizer, há males que vêm para bem, né? Por um lado, mas... Sim, mas como o recurso é algo limitado, a pergunta é a seguinte, se eu colocasse 10 bilhões de dólares na energia solar, será que eu conseguiria? Olha, nós temos que entender o seguinte, o Google, né, tem em alto mar painéis solares que alimentam o negócio deles. Esse é o fato. Então, e a gente aqui perfurando. Então eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. A única coisa é que quando o gringo começa a fazer alguma coisa, e gringo com tecnologia de ponta, é sinal que nós temos que olhar por que eles estão fazendo isso. Sim, não, você tem aqui a energia eólica, a energia solar. Nós temos um outro problema, nós falamos de problema de água. Por que não se resolve a seca no Nordeste? Poxa, a gente tem no meio do Saara, a gente tem fontes de extração de água, né, que mantém os como é que fala? Oásis. Os oásis. No Saara é oásis, né? Aqui você não tem. Por quê? Não há interesse. Você tem algumas poucas localidades que pessoas locais ou políticos locais ou pessoas que realmente têm uma visão de que precisamos fazer alguma coisa, né, vão lá e conseguem perfurar, encontrar poço artesiano e conseguem fazer a dessalinização da água do mar, que conseguem de alguma forma estar, né, tentando resolver o problema. Mas espera lá, nós temos um governo federal que não está fazendo nada nesse sentido, né? Ou o que está fazendo é muito pouco. Eu diria assim, a grande contribuição social que a sustentabilidade, que a visão sustentável pode trazer, é fazer com que as pessoas pensem de forma diferente, né? Que as pessoas pensem dessa forma holística, né? Vamos ver no todo. Nós temos que entender o seguinte, eu acho que um dia, ou menos que isso, de sol no deserto do Saara, alimenta um ano da Europa de energia solar. Pois é, né? É lógico que para eu transmitir a energia do norte da África, digamos assim, até a Europa, terá um custo de investimento altíssimo, né? Mais ou menos, né? Porque a gente já tem ali algumas coisas de oleodutos também, então é só usar o mesmo caminho com os cabos, né? A questão é, se já não passou da hora de nós pensarmos de forma diferente na questão ambiental, como um patrimônio e um compromisso ao mesmo tempo de cada um dos indivíduos, né? Não é olhar o quintal do vizinho e falar, olha, o cara não está fazendo isso, que contribuição eu tenho que trazer para a sociedade. Não é só falar do vizinho, né? Mas é porque vocês não fazem a coleta seletiva, mas eu também não estou fazendo, né? Não, eu cobro e eu falo isso para as pessoas.
Em casa a gente tem um saco grande, que é um saco de ração para cachorro vazio, que assim, é automático. Acabou o papel alumínio, você pega o canudinho e tchuf, lá dentro. Acabou o coisinho de detergente, você lava, deixa escorrer, saiu toda a água, tuf, vai lá para dentro. Tudo. E isso é uma coisa automática. Isso já está com a gente há 25, quase 30 anos e a gente continua fazendo. Você falou inclusive do saco de ração, né? Então, os produtos agrícolas, os defensivos agrícolas, né, possuem componentes químicos que são tóxicos, aqueles que ficam... Não, mas são tóxicos, mas eu estou falando dos permitidos para utilização na lavoura. Então, o que acontece? É obrigado separar o recipiente, o saco que contém isto, porque ele não pode ser jogado de qualquer forma. Né? Ele tem que retornar para a indústria, então, né? Como a agricultura no Brasil talvez eu acho que seja o setor mais sério, o Brasil é o primeiro país no mundo em índice de reciclagem desse tipo de embalagem. Ele hoje está por volta de 90 e tantos %. Ele passa da Alemanha, que é um grande país nesse aspecto, que tem 70%. Por quê? Porque uma meia dúzia de empresários resolveram fazer o seguinte: vamos fazer isso sério? E virou lei, né? Virou lei. Não, mas antes de ter virado lei. Então, eles fizeram isso. Virou lei para eles. Olha, nós queremos fazer isso. Né? Você falou agora, a gente entrou na coisa da ração. Voltando àquilo do pessoal que faz as coisas muito para coisa midiática. Para inglês. Eu lembro, para inglês ou para... Olha, gente, eu estou fazendo certinho, tá? Só que eu estou cumprindo lei. Não falo isso, né? Só falo que eu estou fazendo certinho. A gente teve agora... eu lembro que eu vi há pouco tempo uma marca de produtos alimentícios grande, né? Aqui. Fazendo uma propaganda: nossos frangos não têm hormônio. Sim. Gente, é lei, entendeu? Eles não têm que falar que o frango não tem hormônio. Realmente, o frango não recebe hormônio, a ração é que tem hormônio. Né? A gente sabe que... E aí começou a se levantar uma série de problemas que estavam acontecendo de saúde com a população. Sim. Por conta disso, sim, né? De consumo de frango com hormônio na ração. Então, os caras vão para a TV e falam, né, sem hormônio. Ué, gente, vocês não estão fazendo mais do que obrigação. Isso é lei, você não precisa ficar divulgando que o seu frango não tem hormônio. Né? Você tem que fazer aquilo e ponto, acabou. É uma forma também de enganar o consumidor, né? Uma forma de induzir o consumidor a achar que eles... De qualquer forma, eu tenho uma das pessoas... Eu tenho uma amiga que me inspirou muito na vida a enxergar algumas ações no campo da assertividade, né? E ela me contou certa feita a postura da Madre Teresa de Calcutá, quando certa feita havia sido chamada para participar de uma passeata contra a guerra. E ela respondeu para o jornalista: eu não vou. E o jornalista começou, coitada, a dizer: como? A senhora sabe a guerra, quantas pessoas matam? Tal. Ele explicou. Ela falou: só vou se for a favor da paz. Né? Então, assim, é a postura. Né? Então, quando eu vejo uma atitude que porventura possa ser menos feliz da empresa, de uma empresa ou de um grupo de pessoas, né, eu me pergunto e procuro focar o que eventualmente está sendo feito de positivo, e se não está sendo feito, eu vou procurar fazer minimamente a minha parte nesse campo. E aí a gente entra um pouquinho em neurolinguística. Esquece, não pergunta mais por quê, pergunta para quê. Muda a pergunta. Roberto, acho que a gente vai estourar tempo. Falando rapidinho. Você tem um programa que fala sobre sustentabilidade, que é o Sustentabilidade. Há 4 anos já. Já há 4 anos. Nosso companheiro aqui na Flix TV. Muita honra. Conta para o pessoal, fala rapidinho quais são os seus contatos, como o pessoal pode entrar em contato, te mandar sugestão de pauta, tal, porque senão daqui a pouquinho o povo tá ali, me matando. Bom, hoje não é problema meu, porque eu estou sentado como convidado, né? Não, isso é um problema seu com o Fábio. Esse é um problema nosso aqui que eu peço, eu quero um programa com 1 hora de duração, e eles, não, tem que ficar um gostinho de quero mais. Bem, ainda bem, né? O programa Sustentabilidade, que é veiculado pela Flix a cada 15 dias, às sextas-feiras, às 15 horas, né? Mas você pode acessar os programas
feito ao longo desses últimos 4 anos, ou parte deles, né? No Através seu do site. www.sustentabilidade com H, Vai de aparecer hábil, o né? GC aí? Vai aparecer nosso GCzinho, né? Sustentabilidade.com, não tem BR. E lá tem o ícone para que você procure os vídeos dos programas que já fizemos. Ele tem uma amplitude muito grande no campo social também. Então, nós abrimos espaço, por exemplo, para a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, que impacta em 2% do PIB teve do entrevista Brasil. com o Dr. Sérgio. Já falamos da glândula pineal com o Dr. Sérgio. Enfim, trouxemos o balé de cegos uma vez para falar. Gente. Então nós temos uma visão holística, assim falando, né, que é em inglês uma palavra muito mais abrangente do que em português, né? E o programa aí está. Temos colunistas no portal, né? Que escrevem da Câmara Brasil-Alemanha, da Trade Marketing, consultores falando no campo ambiental, no aspecto da legislação, porque são advogados da OAB, voltados para isso. Então, e o portal, graças a Deus, no ano passado, o primeiro ano ele teve 20 mil acessos, no segundo tivemos 130 mil, em grande parte provenientes... 4 anos já? Mas o portal não. Portal o trabalho ainda não estava amarrado ao portal. Tá. Ele era como uma consultoria minha individual para algumas empresas, para a Associação dos Atacadistas, da qual a gente fez alguns programas lá em Sorocaba, que é uma baita cidade sustentável, né? Roberto, queria agradecer muito. E eu que agradeço. Eu acho que era um tema assim, que eu ainda não tinha tratado aqui no talk show, falando dessa coisa holística mesmo. Às vezes a gente fala algumas coisas, mas não com alguém voltado para isso, né? Que conhece profundamente o assunto. Contatos, roberto@sustentabilidade.com. E ali, bom... Celular 11 98456 9323. Isso é por responsabilidade dele. Tá não, pode ligar. Se o pessoal começar a ligar, eu não tive nada a ver com isso. Gente, agradeço a presença de vocês aqui pós-jogo, né? Porque, bom, enfim, vai nessa, Brasil. Até semana que vem. Beijos pra vocês.